Graça e paz, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, Ele é muito, mas muito bom. Meus irmãos, mensagem que eu julgo ser simples e rápida, mas que eu julgo também ser de essencial importância para nós como cristãos. Não é novidade que vivemos em um mundo difícil. Eu não falo só para quem é cristão, eu falo para quem não é cristão também. O mundo ele é difícil, meu irmão, de se viver. Porque tem um ditado que diz: Deus é bom, o diabo não presta e os irmãos complicam tudo. Então os seres humanos, eles têm complicado tudo que há no mundo. Das coisas mais simples que Deus deixou, até as que Deus às vezes nem deixou e o ser humano quer meter a mão e fazer. É por isso que a mensagem de hoje, que fala sobre a orientação divina, eu julgo ser muito importante para nós como cristãos, para nós como, discípulos de Cristo e que estamos ainda nessa jornada por enquanto aqui no mundo. Tem um texto que diz, lá em Lucas 12, 54 a 56, vê que texto interessante, me chama muita atenção toda vez que eu passo e leio por esse texto. Ele diz assim, Jesus disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra um vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra, do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Como não sabem interpretar o tempo em que vivem, as coisas que cercam. E é justamente nisso que a gente quer falar. Me recordo de um outro texto, que ele diz assim, lá em 1 Coríntios 14, verso 10, pastor Vanderlei já pregou nesse texto, mas ele diz assim, também muito curioso: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma deles contudo é sem sentido. Elas dizem alguma coisa, quer dizer algo, tem um sentido, uma motivação, algo que se fala tem uma intenção. Meus irmãos, o mundo de fato está maluco, completamente maluco. Recentemente, eu acho que essa semana, em entrevista à BBC de Londres, um proeminente ateu chamado Richard Dawkins, ele se assumiu culturalmente cristão. Um ateu, diante da decadência do Ocidente, se assumiu culturalmente cristão. Eu não sei muito bem o que isso vai significar na vida dele, mas eu quero dizer, mas o que a gente começa a perceber é que está tão difícil, a cultura ocidental, ela está tão moralmente, acabada, que até ateus, eles estão recorrendo às santas escrituras, a essência daquilo, a verdade que contém na vida em Cristo, para se viver. Ele falou isso num contexto em que Londres tinha acendido luzes para o Ramadã e esquecido e, na verdade, desprezado completamente o mês de Páscoa para os cristãos. Olhe que Londres foi uma nação cristã um dia. Mas não é só Londres, não é só Paris, não só algumas grandes cidades da Europa, O secularismo tem alcançado muitos, se isso de alguma forma chega em nós. Mas não só essa cultura woke ou qualquer outra secularização que tem gritado em algum lugar do mundo tem chegado a gente. Coisas que nos cercam e que às vezes a gente não entende muito bem. Coisas em que nós somos inseridos, o nosso nome, nossa pessoa é envolvida e qual a gente não entende ou compreende muito bem o que está acontecendo. Mas de fato, eu não quero que você saia daqui com a ciência de que você tem que saber tudo.
Eu não quero que você saia, porque até não pode, é humanamente impossível. Mas você deve estar ciente de que, sabe, dominadores desse mundo se articulam, sabe? Classes políticas, classes poderosas, eles estão aí para manipular. E o que é que isso tem a ver, Clefson, com a mensagem? Porque hoje a gente vai falar sobre discernimento espiritual. Diante disso tudo, como é que eu fico como servo do Senhor? Como é que eu fico como discípulo de Cristo? Eu já fui um cara que queria advogar por Cristo em todo e qualquer lugar. E durante a minha jornada de querer, sabe, ser advogado do cristianismo e da fé em Cristo, eu pude aprender que tem lugares que Cristo, assim, primeiro que se Cristo e o cristianismo dependesse da minha advocacia ou da minha defesa, estava completamente perdido, né? Estava completamente perdido. Só que o testemunho de um cristão, ele não pode invalidar o que Cristo fez, mas ele pode manchar para alguma pessoa isso. Enfim, eu já fui um cara que quis advogar muito a respeito do cristianismo, em defesa de Cristo, e eu pude aprender nessa caminhada que tem lugares que Cristo, sabe, Cristo primeiramente não precisa da minha defesa, amém? Ele não precisa da sua defesa, ele precisa que você viva a fé nele, amém? Então, primeiro que você não entende tudo, você não vai poder entender tudo, isso aqui não é um chamado à ignorância. O meu desejo, a minha vontade, eu quero que você fique saindo daqui, que você tenha ciência que você precisa cada vez mais se aprofundar nas Santas Escrituras e se aprofundar naquilo que está ao seu redor, amém? A gente não está falando apenas das Escrituras, mas as Escrituras da base para que a gente possa refletir o nosso mundo ao redor, é o que a gente chama de cosmovisão cristã. Mas você precisa entender aquilo que lhe cerca. Você como um cidadão, você como pessoa, você como ser que, sabe, participa da história, você precisa compreender certas coisas que lhe cercam, mas você não sabe tudo, amém? E outra coisa, você não precisa saber tudo, só que nós como cristãos temos uma vantagem extraordinária, que é o Senhor Deus, que tem toda a ciência do mundo, amém? Você não sabe tudo, mas você tem o Senhor Deus, o Espírito Santo que habita em você. Ele tem toda a ciência. Deus compartilhou algumas coisas conosco. Nós amamos, sorrimos, sentimos alegria, né? Agora tem coisas que é só de Deus. E uma dessas coisas que é só de Deus é a onisciência. O Senhor sabe de tudo. Então todos aqueles jogos políticos, todos aqueles jogos sociais que você não entende nada, Deus entende, amém? Amém? Deus entende. Então você quer que você deve procurar no Senhor. Você deve primeiramente se aprofundar nas Santas Escrituras, na sua vontade, na busca daquilo que é belo, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. E aí você vai começar a compreender muitas das coisas. Quando a gente fala em discernimento, o que é que significa discernimento? É ter a capacidade de distinguir o que é certo do que é errado, meu irmão. Daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem de Deus. Daquilo que é verdadeiro, belo, justo, daquilo que não é. Por vezes, você e eu somos questionados, jogados, sabe, palavras, para que a gente possa se posicionar sobre algum determinado assunto ou qualquer outra coisa, sabe? E nessa capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado, eu preciso ter a ciência do que o Senhor tem para mim. Então, quando a gente fala em discernimento, e a gente quer falar de alguns 3 níveis, que é discernimento a respeito do mundo, discernimento como cristão e o discernimento de espíritos, né? Que isso aí é um dom, que a gente vai falar mais para frente. Mas nesse primeiro nível, discernimento, de saber o que é certo, de saber o que é errado, de saber a diferença do que vem de Deus, do que não vem de Deus, você precisa inevitavelmente conhecer a Deus, os seus gostos, a sua vontade e a sua, sabe,
o que é que Ele tem para você nesse mundo. Qual é o propósito que você tem, que Deus tem para você nesse mundo. Você já parou para pensar a respeito no final da parábola no final do Sermão do Monte, Cristo vai falar a respeito de bases, Cristo vai falar a respeito de tempestades que advêm sobre nós, ventos fortes, tempestades, e aquele que tem base firme, ele permanece, ele não se abala, né? E como cita até o Salmo, ele permanece para sempre. Por quê? Porque ele tem raízes fortes, ele conhece aquilo que ele acredita, ele sabe naquilo que sabe, falou com ele. A gente gosta muito a respeito das experiências que temos com Deus, e ela é muito gostosa, mas eu gosto da frase que diz, nós valorizamos as experiências, mas priorizamos a palavra. Você só não vive de experiência de domingo em domingo, meu irmão. É muito bom estar aqui, é ou não é? Mas você precisa manter suas bases firmes. Você precisa de vida diária com Deus. Você precisa do seu TSD em dia. Você precisa da sua leitura em dia. Porque, meu irmão, a gente falou a respeito de um mundo que está maluco, de um mundo que está doido. E como é que a gente vai fazer para se manter, sabe, são diante de um mundo tão doido como esse? É tendo a ciência daquilo que Deus tem para mim, como, sabe, filho dele, e ter a ciência daquilo que eu estou fazendo no mundo. Muito bom quando a gente teve a homenagem aqui à nossa pastora Albânia, e foi falado a respeito de legado, daquilo que eu deixo. E eu nunca mais me esqueço de uma ministração aqui, da própria pastora Albânia, que ela deu para a gente um pedaço de folha e disse assim, escreva o seu epitáfio. E nossa, ali foi muito bom. Epitáfio é aquilo que se escreve na lápide, depois que você morre, e bota lá, por exemplo, quando eu for, né, Cleferson, né, filho amado, esposo dedicado, né, pai atencioso, e ali a gente pôde refletir a respeito de legado. Você já parou para pensar como é que você quer ser reconhecido depois que você, sabe, for embora desse mundo? Daquilo que você vai deixar marcado no mundo, sabe? Há um chamado de Deus para que a gente possa viver, sabe, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para os seus discípulos, os seus filhos, e que isso marque as gerações, amém? Quando Deus fala que Ele abençoa as gerações, Ele está dizendo assim, eu abençoo as gerações, e nós somos aqueles que Deus usa para expandir isso, para cumprimento da sua boa vontade. Então você que está aqui, você é um escolhido de Deus, para marcar gerações, sabe, para marcar aqueles que vêm depois, os seus vizinhos, filhos, sabe, aquela geração que vem após. Agora você precisa ter ciência daquilo que você acredita, daquilo que você crê, daquilo que você professa, daquilo que você vive. Aí há uma grande interrogação, será que nós vivemos mesmo? Ou nós vivemos apenas de domingo em domingo, e o único momento de oração maiorzinho que eu tenho é no momento de oração aqui no culto? Essa é uma grande reflexão que fica, porque, meu irmão, a Bíblia vai falar que nós estamos em guerra, amém? Nós estamos em guerra. Só que a nossa luta não é contra pessoas, como diz lá em Efésios, que fala isso, né? Efésios, nosso manual de batalha espiritual. Ele vai falar que existem dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, é uma guerra espiritual. Há uma manipulação do reino das trevas, sabe? Sobre tudo isso que você vê, sobre política, sobre negócios, sobre, sabe? Todo esse jogo, ele é um grande, sabe? Marionetado por potestades, e nessa guerra, você e eu somos chamados a vestir uma grande armadura, e aí você conhece muito bem, para poder viver. Mas de discernimento, que é essa capacidade de compreender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? O que é sensato, o que é irresponsável. Quem tem discernimento não cai facilmente em armadilhas. Olha o texto que diz aqui em Provérbios, capítulo 20, verso 5, ele diz assim, ó, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona.
Olha o que diz: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Meu irmão e minha irmã, somos inseridos numa sociedade, e todas essas vozes que tem na sociedade, seja política, seja empresarial, seja tudo, todas elas têm um sentido e um motivo. Só que quem tem discernimento, ele traz à tona as intenções de tudo isso. O Senhor quer que nós vivamos bem em sociedade, mas é preciso você começar a discernir coisas, sabe, intenções do coração. Você já parou para pensar, ou já orou por isso, dizendo assim: Senhor, eu não compreendo tudo, mas Senhor, que toda articulação de Satanás, do mal, que seja para me enredar, para me envolver, para me colocar nesse bolo, que ela possa ser clara para mim, que o Senhor revele o seu coração através em mim, para que eu possa perceber isso. Meu irmão, a gente precisa começar a perceber, a orar por discernimento espiritual. Precisamos começar, né? Na verdade, eu ligo muito quando vem discernimento arquitetado, essas teorias. Há muita política, né, que de fato tem circulado muitas coisas em épocas diversas, mas meu irmão, o direcionamento de Deus vai nos fazer ocupar o lugar que é devido a cada cristão na sociedade. Nós falamos aqui na última reunião da juventude a respeito das áreas de influências que Deus quer que nós ocupemos: família, educação, economia, tecnologia, cultura, esportes e por aí vai. Todas essas áreas da sociedade, elas são áreas de influência em que devemos ter bons cristãos. Só que o cristão, ele não chega nesse lugar que ele deve influenciar sem discernimento espiritual, porque na primeira enredação do inferno, ele vai cair na armadilha. E eles, como eu falei, ele não tem poder, uma pessoa não tem poder de anular nada do que Cristo fez na cruz, mas ele acaba envergonhando e manchando um pouco mais ao cristianismo. Por quê? Porque ele foi enredado por artimanhas do inferno. E o que é que vai fazer com que a gente possa ser livre de artimanhas do inferno? O discernimento espiritual, a voz que Deus fala ao nosso coração, o nosso tratar com Deus, nossa intimidade com Ele. À medida que nós nos relacionamos, Deus vai revelando o coração dEle, Deus vai nos direcionando, Deus vai, nos colocando no centro da sua vontade, para fazer o seu querer. Salmo 119, 130, ele diz assim, as explicações das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Veja que interessante. Quando nós conhecemos a Cristo, a Deus, através das suas escrituras, cada vez mais, quanto mais conhecimentos temos de Deus, mais nós vamos saber se portar sobre qualquer situação que há no mundo. À medida que você vai avançando no conhecimento do Senhor, mais conhecimento desse mundo e das artimanhas de Satanás, o Senhor vai revelando ao seu coração. É por isso que aqui é um chamado ao conhecimento e nunca à ignorância. Apesar de não sabermos tudo, temos um Deus que sabe. E eu sei que se a gente se entregar a Ele, Ele vai nos direcionar para o conhecimento preciso, para que possamos avançar nas áreas que Ele quer que nós avancemos, amém? Isso é tão importante porque às vezes a gente está tendo uma visão distorcida da vontade de Deus. Às vezes você recebe uma palavra do Senhor, só que você não é uma pessoa que está ali no seu TSD com Deus, e às vezes essa mensagem, e aí a gente vai falar no final a respeito de discernimento de espíritos, porque tem muitas vozes que vêm sobre nós e nem sempre é do Senhor, e às vezes a gente recebe essa mensagem, e como a gente não tem uma intimidade com Deus, na verdade não era uma mensagem de Deus, e a gente acaba indo por um caminho errado, pensando que era uma vontade de Deus. E como você descobre, Cleves, que é a vontade de Deus? Certo dia um amigo meu chegou, ele tinha um cabelo grande, ele era de outra igreja. Eu disse, poxa, aí ele chegou para mim e disse assim, Cleferson, a irmã disse uma palavra que Deus disse a ela que era para eu cortar o cabelo.
Aí eu falei, poxa, você está me colocando numa posição, eu não sou nem da sua igreja, você está me perguntando aqui um negócio, essa questão. Vou fazer o seguinte, o Senhor, você está falando aí, o Senhor não me revelou nada. A mulher disse que revelou a ela. Por que você não busca no Senhor a confirmação da palavra dela? O Senhor que falou com ela há de confirmar no teu coração. E essa foi uma mensagem que eu já tinha, recebido uma orientação. E ali aquele jovem, ele passou o período orando, passou o período, com o Senhor. E lá o Senhor confirmou no seu coração que era para ele cortar o cabelo. E aí é uma questão dele lá, mas enfim, o Senhor confirmou. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que toda palavra lançada sobre você, toda voz que chega até o seu coração, aos seus ouvidos, como um direcionamento, ela precisa estar, sendo alimentada, entregue ao Senhor no seu dia a dia, no seu TSD, na sua intimidade com o Senhor. Porque, meu irmão, convenhamos, pelo menos comigo funciona assim. Se você funciona diferente, amém para você. Mas eu escuto muitas coisas, mas nem sempre as coisas que eu escuto são do Senhor. Então eu tenho que sempre perguntar ao Senhor, Senhor, confirme isso aqui comigo, trabalha no meu coração, me direciona por o caminho que o Senhor quer. Porque são muitas vozes, meu irmão. São muitas vozes mesmo. E a voz que eu quero escutar é a voz do Senhor no meu coração, confirmando cada coisinha, cada questão. Então quando ele diz aqui no Salmo que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes, é isso que eu busco. Toda vez que eu me encontro numa grande encruzilhada da minha vida, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão. Eu recorro às Santas Escrituras, eu recorro à palavra do Senhor, eu recorro a Deus. Toda vez que eu estou triste, cabisbaixo, ou com alguma coisa, às vezes o meu coração ele está ansioso por algum motivo, eu recebo, do Senhor sempre um direcionamento. Estava comentando essa semana com a pastora Albânia, não sei se você reparou, mas no final da mensagem dela no domingo, ela direcionou uma palavra para mim. E aquela palavra foi como uma resposta de Deus. Eu tinha orado durante essa semana, meu coração estava ansioso por certas coisas. Eu estava inseguro acerca de decisões que eu tinha tomado. E o Senhor ali me tranquilizou de uma forma. Durante a semana eu estava com o Senhor dizendo assim, Senhor, fala o meu coração ele está vacilante, Às vezes eu estou, inseguro, estou temeroso, fala comigo. E aí o Senhor, além das suas escrituras, pode usar pessoas, e pessoas, que lançam palavras sobre você. Essas palavras, elas tendem a ser confirmação na sua vida, daquilo que você tem, estado com o Senhor. Quem sabe, se eu não tivesse orado ao Senhor pedindo uma palavra, Ele não me direcionaria essa palavra. Eu estaria até agora com o coração ansioso e inseguro. E essa palavra, entenda que essa palavra que veio do Senhor sobre minha vida, me fez me posicionar na minha vida. Eu recebi, o discernimento do Senhor acerca de coisas que eu tenho que decidir na vida. Meu irmão, tudo é uma decisão. Você acorda, tem que tomar uma decisão. O que é que eu vou, desde as coisas mais simples, o que é que eu vou fazer no café da manhã, até as coisas mais, importantes no seu trabalho, na sua família, a respeito de coisas, de destino, de viagem, do que eu vou fazer, de planejamentos, tudo é uma decisão. Já parou para pensar que você precisa questionar ou entregar ao Senhor a respeito dos seus temores, suas decisões, as suas questões, para que o Senhor ajude você a tomar a sua decisão? Ajude a você a saber como agir. Acho que isso deve ficar e ser mais comum no nosso meio. É através da sua intimidade com Deus. Assim como a luz dissipa o sol, assim como a luz do sol dissipa a escuridão, a palavra de Deus proporciona clareza e sabedoria acerca das coisas que dominam ou circulam a sua vida. É preciso você recorrer a essa santa palavra. Veja que interessante, Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se por acaso você se encontra em alguma encruzilhada da sua vida, tendo que tomar decisões importantes, a Bíblia está dizendo assim,
peça a Deus a sabedoria necessária, e Ele lhe dará livremente de boa vontade. Amém? Você entende como tudo que eu estou falando aqui, ele provém de um relacionamento íntimo e duradouro, constante com o Senhor Deus? Com o Espírito Santo que habita em você? E às vezes você vive a sua vida cristã sem entender como é que o Senhor pode dar direcionamento a você. Muitas das vezes funciona comigo como uma impressão no Espírito. Cleferson, como é essa impressão do Espírito? Eu vou falar um exemplo que é matador, taxativo aqui. Quando você foi se converter, aquele incômodo que deu em você para você levantar a mão, para você vir aqui à frente, quem falou para você que aquilo ia ser bom para você? O Espírito Santo que habita em você. Comigo funciona muito assim. Toda vez que eu tenho uma questão, o Senhor dá um direcionamento, uma impressão no Espírito. Mas como eu estou na minha caminhada cristã, todo direcionamento e impressão que eu tenho assim, eu tendo a, Senhor, vamos lá, o Senhor falou isso aqui comigo, o Senhor está colocando essa impressão aqui no meu espírito, uma vontade que está vindo aqui, eu quero confirmar. Então eu oro, eu converso, eu dialogo, me mostra, né? Eu recorro às pessoas mais experientes, meus pastores. Olha, tem essa questão, o Senhor colocou assim comigo, e o Senhor já vai falando. O Senhor usa pessoas, meu irmão, sabe? Esse discernimento a respeito das coisas na sua vida. Muitas das decisões erradas que tomamos são decisões guiadas pelo coração, apenas pelo coração humano. Eu sei que toda vez que passa o ano, você planeja N coisas. Ano 2024 eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou colocar em dia isso, ou me planejar para aquilo. Quando a Bíblia fala que o planejar é do homem e o executar é de Deus, ele está falando a respeito de uma carreira, de uma estrada que ela é percorrida em parceria. É você na dependência de Deus e Ele lhe ajudando na sua vida diária. É por isso que o discernimento ele é muito importante. Agora, como eu falei, nós temos uma vantagem tremenda, porque o discernimento do cristão, né, ele é algo que Deus coloca em nós um ajudador. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ajudar a relembrar tudo aquilo que Cristo falou e fez durante a vida aqui na terra, né? A sua jornada aqui na terra. Então o Espírito Santo é essa, sabe, ajuda de Deus para que possamos entender as realidades que nos cercam. A Bíblia também fala sobre esse discernimento, é o discernimento do que os salvos recebem, que tem o Espírito Santo e ganha capacidade de entender, sabe, as realidades espirituais. Veja que interessante, porque é preciso ter esse discernimento espiritual. 1 Coríntios 2, 11 e 12 diz o seguinte, vê que palavra: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não sabemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, nos tem dado gratuitamente. Amém? Existem coisas que só se discernem espiritualmente, meu irmão. Existem coisas só se discernem espiritualmente. O que é espiritual se discerne espiritualmente. O que é natural se discerne naturalmente. Então Deus colocou em nós esse Espírito de Deus. Esse Espírito, quem não tem a Jesus, ele é cego espiritualmente. A Bíblia lá em Coríntios vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Por isso que o mundo é maluco. Por isso que o mundo se guia por moral e ética malucas. Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. E é muito interessante essa analogia de cego, porque eles parecem que estão batendo cabeça. Se você parar para pensar, e às vezes eu vejo coisas assim acontecendo, que nem eles próprios estão se aguentando.
Então assim, são realmente cegos espiritualmente. É por isso que o cristão, né, ele consegue esse discernimento através de Deus, não conseguindo entender a palavra de Deus. O pecado obscurece o entendimento. Então quem é cego espiritualmente, ele não consegue entender a palavra de Deus. O pecado obscurece o entendimento. Mas quando recebemos o Espírito de Deus, ele abre os nossos olhos. É uma nova realidade. O cristão, quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, ele começa a entender coisas que ele não entendia antes, por conta do discernimento espiritual. Ele vai começar a compreender que o caminho dele, a batalha dele, não é apenas carnal e contra pessoas. Ele vai entender que existe um reino espiritual e que ninguém passa isento nesse reino espiritual. E é justamente isso que diz lá em Coríntios 1, 1 Coríntios 2, 14 e 16. 1 Coríntios 2, 14 e 16. Ele diz assim, ó: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Amém? A mente de Cristo. Você já parou para pensar nesse conceito? Quando a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa, meu irmão, que podemos buscar a sabedoria, a perspectiva divina a respeito das coisas que nos cercam. Ver a vida, ver as coisas que nos cercam sobre a ótica de Deus. Isso é ter a mente de Cristo. É você buscar a sabedoria, a direção divina nas suas decisões e nos seus pensamentos. É muito importante que você comece a interpretar aquilo que está ao seu redor, sobre o conceito que Cristo tem sobre as coisas. Essa cosmovisão cristã que a gente fala, ou seja, como é que você vê o mundo? Como é que você vê as notícias? Como é que você vê o que tem acontecido no mundo? O que tem acontecido ao seu redor, no seu bairro, com o seu vizinho? As intrigas que acontecem, as brigas, as festas, as alegrias, as vitórias, as conquistas. Você precisa entender tudo isso sobre uma ótica cristã, sobre uma ótica de Deus. É por isso que ter a mente de Cristo, que significa buscar em Deus a sabedoria necessária para que você possa viver bem no mundo, o Espírito Santo nos dá quando nós temos a Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo e ele nos orienta acerca disso. O Espírito Santo nos dá acesso a Deus e a sua mente, meu irmão. A vontade de Deus, ela é expressa, sabe, na sua palavra, e ele é expressa na sua vida quando você se relaciona com ele. As revelações de Deus, ela pode se dar de várias formas, mas nada supera a palavra do Senhor. Primeira coisa que eu tinha a dizer é que Deus não se contradiz. Que por algum motivo, na sua experiência, ou numa palavra que alguém lançou, ou alguma situação ao seu redor, fale, grite, ou chame você para uma determinada coisa, se a Bíblia for ao contrário, meu irmão, não aceite. Deus não se contradiz. O mesmo Deus que fala aos corações é o mesmo Deus da Bíblia, que por sua revelação nos orientou. É por isso que a Bíblia é nosso caminho, nossa bússola, é o nosso manual de instrução para que a gente possa seguir. Como diz bem o pastor Paulo, a bússola dos navegantes, né? Aquilo que nos orienta. Quando o navio se encontra à deriva no escuro, a luz do farol direciona ele e dá um caminho certo. Então a Bíblia é esse direcionamento. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se a gente não buscar no Senhor, sabe, o conhecimento da sua santa palavra, a gente não vai ter assertividade em viver uma vida digna, justa e verdadeira. Assim, já não vemos as coisas do ponto de vista humano, mas da perspectiva de Deus. A nossa perspectiva nos dá discernimento para entender o que vem de Deus. A Bíblia fala, me esqueci a referência, desculpem, mas ele diz assim, que o coração do homem é enganoso.
toda vez que eu vejo o conselho que eu já ouvi bastante, dizendo assim, siga o seu coração, eu lembro dessa palavra. Meu irmão, cuidado, se o seu coração não estiver alinhado com o Senhor, não siga seu coração. O coração do homem é enganoso, né? Isso até a filosofia do mundo sabe. Tem uma corrente filosófica que diz que o homem é o predador do próprio homem, o lobo do próprio homem. Meu irmão, o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele sabe, ele é falho. Ele é, como diz, né, a doutrina, depravado, no sentido de, existe uma depravação, uma mancha no coração, causada pelo pecado. Quando o homem foi afastado da glória de Deus, através do pecado lá, o homem agora, sabe, encontra-se numa condição, precisando de uma redenção em Cristo. Quando Cristo resgata esse homem, ele torna ele justo, através do processo de justificação. E ali ele, sabe, tem uma nova vida. É por isso que às vezes a gente as pessoas que não têm a Cristo, elas são guiadas por seus próprios prazeres e desejos. A própria Bíblia vai falar assim, que o Senhor os abandonou em seus próprios deleites e prazeres. Se o ser humano for seguir o seu próprio coração, ele vai virar nada mais, nada menos do que um animal, sujeito às suas próprias, sabe, desejos e vontades. Vai virar um selvagem. Mas, e não é isso que a gente tem visto? Pessoas tendo atitudes irracionais por aí afora, e a cada notícia que chega que horroriza você, né, escandaliza você, você até chega a duvidar. Às vezes o pastor Vanderlei solta umas lá que, como diz o ditado errado, até Deus duvida. Mas meu irmão, o mundo, ele realmente está perdido, precisando da salvação. Agora está aqui você, sentado num culto de domingo, dizendo assim, recebendo uma palavra que diz assim, você precisa buscar em Deus direcionamento para a sua vida, para que você possa viver bem lá fora. A gente fala que você precisa ser o grande exemplo de Cristo lá fora. As pessoas, como elas estão cegas e batendo uma na outra, elas verão em vocês uma luz diferente. Essa luz diferente, que é a luz do discípulo de Cristo, faz com que os navios à deriva, na noite escura da vida, do mundão, possam olhar para você e ver uma luz diferente. Um sinal dizendo, ali talvez seja uma direção para eu seguir. O mundo jaz em trevas. Jaz em trevas. E nós como cristãos, sabe, somos aqueles responsáveis por reluzir uma luz. E a Bíblia diz que a luz que nós reluzimos, ela não é colocada embaixo, e sim no lugar para iluminar todo lugar. Seja lá onde você for, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, em qualquer lugar do mundo, você precisa ser luz para esse mundo, porque esse mundo, ele está cego, como a gente bem acabou de ver, cego. O discernimento espiritual, ele é tão interessante que ele também é listado como um dos dons. Lá em 1 Coríntios 12, 11, 1 Coríntios 12, 10 a 11, ele vai dizer o seguinte: ao outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a eles distribui individualmente, a cada um como quer. O discernimento espiritual é um tipo de discernimento diferente, especial. É a capacidade de entender a influência espiritual que está por trás de alguma coisa. E eu sempre lembro desse testemunho. Em alguma situação não é fácil entender a origem das ações. Às vezes as coisas não nos tornam tão claras na vida. Mas quem tem esse dom de discernimento de espírito, ele consegue ver o que está por trás disso. A manipulação espiritual que está acontecendo. Certa vez um pastor falou que ele foi chamado para expulsar uma pessoa que estava manifestada com demônio.
E o pastor chegou lá, eu esqueci o nome do pastor, estou tentando lembrar, mas esqueci. Ele chegou lá, e quando ele começou a orar, tinha algumas pessoas ao redor assim. E uma das pessoas que estava lá, ela começou a falar em línguas. Só que na impressão do Espírito, aquilo soou estranho para ele. Ele disse: estranho, o Senhor está colocando algo diferente aqui em mim. E ele virou para aquela pessoa que estava orando em língua e falou assim: se isso não for de Deus, cale a boca agora. Pronto, a partir daí a mulher não falou nem português, nem língua estranha, nem nada. Ou seja, o Senhor colocou a ele uma impressão, ele conseguiu ver e discernir que o espírito que ele estava expulsando, estava influenciando, sabe, tinha mais ali, e ele começou a repreender até as pessoas que estavam ali, aquela pessoa que estava ali orando em línguas. Por que ele conseguiu identificar isso? Porque um dom chamado de discernimento de espírito. Meu irmão, esse dom é muito importante, porque como a gente falou, existem muitas vozes, e as vozes, elas não estão só nesse mundo incrédulo. Às vezes, dentro do nosso meio, surgem vozes estranhas. Essas vozes estranhas que surgem dentro do povo, principalmente hoje em dia, porque hoje em dia você pode ligar a TV, ouvir um podcast, e existe pregador à torta e à direita. Você pode escolher aquele pregador que você quer escutar. É pregação on demand. O que é que você quer? Quer prosperidade? Tem aqui. Quer outra coisa? Quer aqui. O que você quiser, você pode escolher. Existem muitas vozes, mas nem sempre, meu irmão, as vozes são de Deus. É por isso que dentro do meio da igreja, o discernimento de espírito serve justamente para manter a igreja na linha do que o Senhor quer. Ele consegue discernir o que há por trás dessas vozes, e sabe, o Senhor orienta e ele pode calar. Eu consigo ver isso na vida do pastor Vanderlei. Certa vez, eu não sei se ele vai lembrar, mas chegou uma pessoa aqui na igreja, sabe, um jovem, há muito tempo atrás. Ainda bem que eu nem lembro o nome dele. Mas ele chegou aqui e o pastor Vanderlei, ele disse: eu não fui bem com a cara dele. Eu não sei o que é, mas algo me diz, sabe, que aquele rapaz, ele não é um rapaz bom. E o cara chegou com a maior pinta de crente, né? Todo articulado, todo, sabe, jovem. Toda a reunião que a gente tinha, ele, de juventude, acho que a gente já estava em célula. Ele era eloquente, tomava a palavra e tudo mais. E ali o pastor já tinha compartilhado isso comigo, e aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu disse: eu não tenho, eu acho tudo normal. Eu acho que é um cara legal, um cara bom. Ele está aqui, ó, tem conhecimento, tem não sei o quê. Mas não deu 2 meses, o cara saiu daqui da igreja. Mas ele saiu não só daqui da igreja, ele saiu arribado daqui, porque ele tinha ficado com a filha de alguém aí, e o cara estava querendo matar ele, porque ele tinha engravidado não sei quem. Só sei que o cara sumiu depois de 2 meses. Ou seja, um discernimento de espírito foi dado ao pastor. O pastor conseguiu discernir quem era, sabe, quem estava por trás desse rapaz. E ali eu acho que o pastor orou muito: Senhor, se for de Satanás, manda ele para longe. Ele não deu 2 meses, o cara sumiu, evaporou. Mas enfim, é muito importante a gente procurar os melhores dons. A Bíblia não fala isso? Procure os melhores dons. Procure discernimento do Espírito, meu irmão, para que essa igreja possa estar cercada e blindada pela vontade de Deus, e não por vozes estranhas sopradas por quem quer que seja. Amém? Então, meu irmão, o discernimento espiritual é um dom útil para a igreja, porque ela ajuda a seguir no caminho correto. Esse dom desmascara mentiras e doutrinas falsas, protegendo o povo de Deus e as pessoas desse perigo. Também ajuda a manter uma ordem para os fiéis e não cometam loucuras, não é? A minha irmã, ela é de uma outra igreja, e ela chegou para mim essa semana com um caso. Veja que interessante. Uma menina tinha recém-chegado na igreja dela aos 2 meses, e aí ela tinha feito um despertar, que é um encontro deles lá. O encontro lá que eles têm, né? Despertar. E nesse despertar, a menina, ela tinha vários problemas de saúde, né?
era acompanhada por médicos e tudo mais. Só que ela voltou dizendo que ela recebeu uma palavra de Deus, dizendo assim que não era para ela tomar mais remédios. Não era para ela tomar mais remédios, né? Só que o que é que aconteceu quando ela parou de tomar remédios? Né? Ela, psicologicamente instável, começou a fazer as loucuras, sabe, que uma pessoa instável comete, né? Expulsou o marido, brigou com família, brigou com todo mundo, saía no meio da rua. Então entenda que nem todas as vozes vêm de Deus, nem todas as vozes vêm do Senhor. Então como é que a gente aconselha as pessoas que chegam aqui, sabe, em nosso meio, e dizem assim: eu recebi uma voz do Senhor e não é para eu fazer isso? E aí você vê claramente que não é bem assim. O Senhor coloca em você um discernimento e você consegue enxergar certas coisas. É por isso que a Bíblia diz: busquem os melhores dons. A gente precisa buscar o discernimento espiritual. E o Senhor nos agracie com esse dom, para que a gente possa perceber as intenções que não são dele, para proteger o rebanho, para proteger um ao outro e aqueles que amamos, né? Resultado que essa menina teve que ser internada, depois ela saiu do hospital, teve que ser medicada, teve que ser acompanhada, e aí está sendo acompanhada novamente, está fazendo todo o tratamento, e agora acompanhada por um psicólogo cristão, graças a Deus, um pastor, né, dela e tudo mais. Então assim, ela está sendo bem acompanhada agora e dentro da vontade do Senhor. Então assim, meu irmão e minha irmã, o discernimento espiritual faz com que a gente mantenha nossa cabeça ciente e não cometer muitas loucuras. Esse tipo de discernimento vem de uma sabedoria dada por Deus. Além da capacidade de discernimento natural, a pessoa com o dom de discernimento espiritual, ela é guiada e orientada pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que ele possa, sabe, manter o rebanho e as pessoas dentro ali da vontade, discernindo o que é certo, o que é errado, e esses espíritos, sabe, e vozes estranhas que vêm para atrapalhar o segmento do reino de Deus. Você pode ficar de pé? A Bíblia fala: buscai os melhores dons. A Bíblia nos orienta como nós podemos viver bem nesse mundo caótico. Agora tudo passa da sua ligação com Deus, da sua relação com Deus, da sua intimidade com o Senhor. Se você precisa tomar decisões difíceis na sua vida, não tome decisões difíceis sem orar ao Senhor, sem estar aos pés dele. Se você precisa de orientação acerca, sabe, de decisões na sua carreira profissional, não faça isso sem consultar ao Senhor. Se você quer tomar decisões que influenciam e afetam toda a sua família, que vai impactar todo mundo da sua casa, não faça isso sem consultar ao Senhor. Se você tem decisões no ministério dessa igreja para tomar, não faça isso sem consultar a Deus e aos seus líderes espirituais. Se você tem decisões a tomar na sua vida, consulte ao Senhor Deus. Peça a Ele discernimento para a sua vida. Agora, nenhuma decisão pode ser tão assertiva quanto entregar a vida a Ele. Meu irmão, esse mundo é um mundo cão. Não existe nada de bom nesse mundo que possa lhe oferecer. Tudo o que Ele pode lhe oferecer é uma felicidade efêmera. É a felicidade instantânea, que é aqui hoje e que se esvai ao final do dia. Se tivesse um conselho para lhe dar nesse momento, seria: dê ouvido à voz do Senhor agora. Dê ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: entregue sua vida ao Senhor. Se converta. A gente tem a impressão de que a gente escolhe a Deus, porque a gente levanta a mão, porque a gente vem aqui à frente. Mas na verdade é que o Senhor lhe ama primeiro.
Ele tem escolhido você. Ele tem derramado amor sobre você. O que Ele espera é apenas uma resposta de abertura de coração dele agora. Nesse mundo em que a gente não entende muita coisa, nesse mundo de narrativas, em que a gente não sabe muito bem, e no que a gente está envolvido, ou no que estão envolvendo a gente, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem um caminho. Entrega a tua vida a Ele, para que você possa viver bem aqui no mundo. Eu não estou falando de felicidade efêmera, que acaba. Eu estou falando de algo que vai começar aqui e vai perdurar para a eternidade. O que Cristo promete é uma vida eterna, é uma felicidade que não para, é uma felicidade que vai ser para a vida inteira, para todo sempre. A gente está falando de uma vida além dessa. É um investimento eterno que o Senhor fez em nós. Ele derramou o seu sangue na cruz para que você pudesse ter essa escolha hoje. Não a desperdice. Não deixe para depois. Entregue-se ao Senhor. Trouxeste-me